Boa noite, muito boa noite a todas as pessoas que estão presentes aqui na Casa de Cultura Doutor Altamiro de Moura Pacheco e também para quem está nos assistindo na internet. Hoje seguimos com o segundo dia de debates dos diálogos acadêmicos. Semana passada tivemos a fala do poeta Adalberto de Queiroz sobre literatura de viagem e hoje estou aqui muito bem acompanhado para falar sobre literatura de autoria feminina, com a escritora Leda Selma, escritora Maria Helena Cheim e escritora Maria de Fátima Gonçalves Lima. E sem muitas delongas, que vamos ter uma conversa bem rica aqui com certeza, eu não vou apresentar nenhuma das três, porque eu quero que vocês tenham de fato essa fala, inclusive, para se apresentarem. Então começamos com a nossa diva da literatura goiana, Maria Helena Cheim. Maria Helena Cheim, quem é Maria Helena Cheim? A escritora, a mulher. Boa noite a todos. Eu acho que... Tá. Maria Helena Cheim foi uma menina que nasceu em Anicuns, aliás, nasceu em Goiânia. Minha família era de Anicuns e eu vim aqui só para nascer. Nasci na casa da minha avó, Neném, que tinha se mudado para cá porque o filho caçula dela queria fazer farmácia. E minha mãe veio e eu aqui nasci. Eu nasci na rua 68, antigo bairro Popular, hoje centro, né? Lembro-me, porque me contaram depois, que o médico que fez o parto da minha mãe foi Dr. Luiz da Glória Mendes. E eu o conheci depois aqui em Goiânia. Bom, daí uns dias, eu fui para Anicuns. Quando eu nasci, foi no mês de janeiro, muita água, muita chuva. E eu tinha um tio que eu sempre adorei, que é meu tio Antônio Batista Xavier. Foi uma figura muito importante na minha vida. Então, lá em Anicuns, eu cresci com meus irmãos, eu era mais velha, nós éramos apenas 3, e eu, na minha bobice de criança, achava lindo nós sermos só 3, enquanto todas as famílias tinham, no mínimo, 5 filhos. Depois, já grande, que eu vi, né, que uma família com muitos irmãos era maravilhosa, mas a minha também foi maravilhosa. E lá em Anicuns estudei, no Grupo Escolar Machado de Assis. Depois vim para Goiânia para fazer o curso ginasial no Colégio Santo Agostinho. E eu ficava aqui chorando porque me lembrava de Anicuns. Quando eu ia para Anicuns, eu chorava porque eu tinha que voltar para cá. E um dia, a minha mãe me sentou, né, lá na nossa cozinha e falou para mim assim: vamos conversar. Você quer estudar ou ficar aqui e eu vou ensinar você a fazer bordados, flores, uma sábia, chinelos. Você vai aprender a fazer bolo, biscoito, doce. Eu falei, não, eu quero estudar. Aí ela falou, com uma condição: você vai, mas vai parar com a choradeira. Aí eu vim, parei com a choradeira, quer dizer, eu chorava, né, mas ninguém ficou sabendo. E, a princípio, eu fiquei durante 1 ano e meio em casa de um tio João Pinheiro. Ele faleceu depois, aí eu fui interna no Colégio Santo Agostinho. Depois, minha família mudou-se para Goiânia. Aliás, todos os meus familiares vieram para Goiânia. E eu fui estudar o normal no Colégio Santa Clara. E sempre gostava muito de ler, enquanto meus primos ficavam
brincando na rua, eu brincava um pouquinho, entrava, pegava qualquer livro que eu visse. Do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, qualquer livro. Aí eu recostava lá numa cama e ia ler. E então eu desenvolvi muito assim, o gosto pela leitura. Meu pai também, em Anicuns, era representante de jornais de São Paulo e do Rio. E eu, quando os jornais chegavam, eu pegava e ia ler. Lia tudo, lia suplemento feminino, o que desse, eu lia. Então é isso aí. Depois, para contar tudo, Ah, foi uma boa introdução. Até porque depois vem a escritora e tudo mais, e teremos espaço para que você fale sobre a escritora. Conhecemos a pequena Maria Helena Cheine. E quem foi a pequena Maria de Fátima Gonçalves Lima? Boa noite a todos e a todas. Quero parabenizar o Ademir por essa iniciativa maravilhosa, né? Com esses diálogos acadêmicos, aí começando com o Adalberto, com as viagens. E aqui estou. Bem, Maria de Fátima nasceu em Araguaína, que hoje é Tocantins, me tiraram o estado, até hoje eu não conformo, não me acho tocantinense, não reconheço esse estado, até porque não existe uma identidade tocantinense na minha concepção. Sou desterritorizada, mas eu nasci em Araguaína, filha de uma professora. Minha mãe era aquela professora que ia para a cidade e ficava na casa do prefeito, né? E lá fundava uma escola. Então, ela fundou algumas escolas ali perto de Araguaína. Uma delas foi a escola de Araguanã. Inclusive, antes dela falecer, ela recebeu uma homenagem, ficou sabendo dessa homenagem, não chegou a participar, da primeira professora. Então, ela fundava escolas. E mal nasci, bem, acho que eu me lembro, acho que eu tinha uns 5 anos, ela já me colocava para recitar poemas. Então, trouxe a poesia para mim muito cedo. Então, depois, quando me tornei mais tarde professora de cursinho e sabia 500 poemas de cor, tudo de cor, porque eu já sabia de cor desde pequena os principais poemas do Casimiro de Abreu, Olavo Bilac, aqueles poemas voltados para a pátria, a infância, etc. e tal, né? O Gonçalves Dias. Então eu cresci com os poetas. E, claro, sempre recitando poemas. Tanto que eu me lembro, até na época da minha posse, eu contei isso, que ela me botava sempre, Dia das Mães, né? Tinha os poemas sobre as mães, Dia da Árvore, qualquer dia, assim, representativo, né? E aí eu falei, não quero hoje entrar no palco. E aí, na hora que ela me colocou em cima do palco, eu falei, estou com o espinho no pé. Diz que eu estava com o espinho no pé, porque era muita estrelismo. Na época, era a história da estrela da poesia, né? E eu fui criada para estudar, sempre. Eu gostava muito de estudar. Primeiro, só estudar. Né? Ninguém me propôs aprender a fazer comida, até porque minha mãe não deixava, porque falando, minha filha não chega perto. Então, sempre estudando. Minha mãe deixava. Na época do vestibular, eu vim para Goiânia fazer direito, porque não havia faculdade mais próxima de lá, na época, a não ser em São Luís, Maranhão. Né? E aí eu vim para Goiânia fazer direito. Entrei depois no curso de letras por causa do direito. Mas eu sempre digo que eu nasci para estudar, para escrever.
e parodiando, acho que é Cecília, né? Para amar, que eu sou apaixonada pelas pessoas, né? Pela vida. E amo escrever mesmo. Eu vivo para isso. Então, é a Maria de Fátima, essa paixão pelos livros. Depois, é claro, dentro desse universo, me tornei pesquisadora, educadora. E é bom, né, compartilhar o conhecimento com as pessoas e fazer um mundo melhor por meio da cultura, da educação. Perfeito. Muito obrigado, Fátima. E quem que é essa baiana goiana, Baianiense. baianiense, que, como você sabe, não vamos devolver, né? Não, né? Eu também não quero ser devolvida. Isso. Então, quem é Leda Selma? Eu acho que não Não precisa, precisa, não. você tem Eu o estou ponto. com o ponto, Você está pontuada. eu estou. Bom, eu nasci na Bahia, numa cidade do sertão baiano, Urandi, divisa com Minas, com Espinosa, a cidade aí da ministra Carmen Lúcia, que na verdade é da família dela, porque ela, como a Maria Helena, ela foi a mãe, eles moravam em Espinosa e a mãe foi para Montes Claros, para ela nascer em Montes Claros, que era mais adiantado. E vivi lá, eu saí das mãos de uma parteira na minha cidade, a moda era a parteira. E morei 2 anos, vivi 2 anos em Urandi, até ser atropelada por um caminhão, quando eu tinha 1 ano e 9 meses. E aí fui para Montes Claros para ser socorrida, e meus pais se assustaram muito ao pensar que eu poderia ter morrido por falta de socorro, por falta de uma estrutura, né, na saúde. E como a minha mãe tinha um primo aqui, o Ismerino Soares de Carvalho, então mandou uma carta perguntando se havia um espaço aqui. Ela era professora, meu pai trabalhava na Estrada de Ferro, era semi-analfabeto, e se havia espaço aqui para eles, né? Aí, depois ele se tornou meu padrinho, o Esmerino. Então, meu padrinho disse que sim, que podiam vir, que ele resolvia isso aqui. E a mamãe veio, foi lá para o preventório, onde ficavam os filhos, né, com hanseníase, e ela já havia, lá em Urandi, nas imediações, nas fazendas, ela ia lecionar. Ela, toda a vida, teve a educação como a coisa mais importante, o título que ela gostava de receber era professora. Tanto que há 2 escolas, uma municipal e uma estadual, com o nome dela, professora Lozinha Carvalho, e a rua onde ela morou mais de 60 anos, a Rua 80, lá no bairro Popular, também levará o nome dela, mas agora eles não vão mais tirar o número, para que fique mais fácil fazer a adaptação. Então, será Rua 80, professora Louzinha. O nome dela, na verdade, era Laurinda, mas ela odiava o nome, era só para as coisas mesmo oficiais que ela aceitava. Mas a Marisley, presidenta aqui da Academia Feminina, da Academia Goianiense, ela trabalha na prefeitura e ela é coordenadora lá na escola que leva o nome da minha mãe, a escola municipal. E aí eles fizeram uma homenagem para minha mãe e a Marisley foi falar. E na fala dela, ela disse, olha, me perguntaram por que a professora se chama Louzinha. E aí eu expliquei para ela por que ela se chama Louzinha. Aí eu estava com as minhas irmãs, eu falei, uai, nós nem sabemos por quê, né? A Marisley sabe. Aí ela disse, é que ela gostava muito de ensinar, principalmente as crianças, e aí tinha uma lousinha na parede,
tinha uma lousinha na parede e ela usava lousinha, então ficou professora Lozinha. Aí ela olhou para mim e disse, não é, Leda, verdade? Falei, você disse que é? É. E a partir de então, eu falei para ela que quando me perguntarem, eu vou dizer isso, né? Porque o Gilberto falava que quando o escritor diz uma coisa, é aquilo, ninguém vai questionar. Ele diz, então é. Então a Marisley arrumou uma história linda, né? A Lozinha. Eu jamais ia pensar num caminho desse para dar nome à minha mãe. E aí viemos para Goiânia, direto para Goiânia. Eu já com 2 anos, me fiz 2 anos em agosto e em setembro, na primavera, chegamos aqui, nunca saímos daqui. A minha mãe lecionou o tempo todo, e eu também, na época eu acho que era comum as mães colocarem as crianças para declamar poema. Era Batatinha Quando Nasce, era Minha Terra Tem Palmeiras, e então eu também. E eu gostava demais da conta, e qualquer coisinha que eu fazia, eu falava que era poesia. Eu não tinha noção. E me perguntava, o que você quer quando crescer? Aí até um dia minha mãe se antecipou e disse, ela quer ser escritora. Falei, não, eu quero ser fazedora de poesia. Então, e lecionei aqui também, 25 anos, lecionei língua portuguesa, estudei no Colégio Santo Agostinho, depois estudei na Universidade Católica junto com o meu colega Aidenor Aires, e fizemos o curso de letras, ele foi orador da nossa turma, nós participávamos, às vezes, do mesmo grupo de trabalho, e ele já escrevia, ainda não havia publicado, né, Aidenor, mas já escrevia, já era poeta, e comecei a literatura um pouco tarde, entrar, né, na literatura oficial, no círculo literário, já em 1986, embora tivesse o livro há muitos anos pronto, meu professor, que foi nosso professor, mas foi meu professor no Santo Agostinho, da 4ª série ginasial até o primeiro ou segundo ano, não me lembro, da faculdade, professor Geraldo Faria Campos, e ele, então, fez a orelha do meu primeiro livro e me disse, que eu tinha um livro, o alemão. E ele disse que o livro estava pronto há 20 anos, e fez uma orelha belíssima, e foi a minha mãe foi a primeira pessoa a acreditar que eu realmente me dedicaria à literatura. Ela patrocinou o meu primeiro livro e insistia muito para que eu continuasse, e o professor Geraldo era nosso professor de língua portuguesa e redação, e ele, então, me incentivava muito. Aí eu fiz uma redação que ganhou um concurso de Santo Agostinho. O Luiz de Carvalho e o Djalma Lustosa eram diretores lá da Folha de Goiás, eram amigos do meu pai, incrível, né? Meu pai era quase analfabeto. Eu não sei como, ele era amigo do Martiniano, do Walter Lee e do Luiz de Carvalho e do Djalma Lustosa. Eles estavam lá em casa quando eu cheguei com a minha redação, lá com os louros lá, lá do Santo Agostinho, e o Luiz de Carvalho pediu para dar uma olhada. Eu entreguei para ele e ele falou, você quer escrever na Folha de Goiás? Aí todo mundo achou que ele estava brincando. Aí eu falei, quero. Aí ele falou, então vamos fazer assim. Aí conversou com o Djalma lá, falou, toda terça-feira a gente manda buscar, vamos chamar de crônica. Aí eu falei, não pode ser poesia? Ele falou, não, eu nem tinha, né? Por que eu ia mandar? E aí eu escrevi. Fiquei 1 ano e pouco escrevendo na Folha de Goiás, adolescente, e deixei a Folha no dia em que cortaram, era a época da ditadura, e que cortaram o fim da minha crônica pueril, meu Brasil, um país do futuro. Aí eu termino a crônica dizendo que liberdade aqui era só para ser exportada para o exterior. Aí ligaram lá na minha casa dizendo que ia fazer, que não podia publicar a crônica e que eles iriam cortar. Aí a minha mãe autorizou sem a minha autorização.
a crônica era minha. E aí, quando eu vi a crônica, ela estava sem o final. Aí eu não quis escrever mais e falei que não ia escrever mais. E não escrevi. E aí todo mundo já conhece o resto dessa minha história. Que entrei para a academia, fui presidente da academia em 2 mandatos. Tenho projetos aí de poesia no mundo. E eu sempre pensei, os meus objetivos sempre foram, quanto mais pessoas envolvendo os meus projetos, melhor. Então, hora nenhuma eu fui egoísta, hora nenhuma eu sou coronela, hora nenhuma eu sou nada disso. Eu sempre quis chamar os meus colegas para participarem de todos os meus projetos. Nunca fiz um projeto sozinha, nem o baralho poético, que eu poderia ter feito, eu convidei Maria Helena para participar comigo. Eu acho que o importante é a gente divulgar o trabalho dos outros também, não é? Não só os trabalhos da gente. E, então, eu pretendo continuar assim, como foi o projeto do Gol, foi um projeto maravilhoso, de artes plásticas, porque eu também gosto de entrelaçar as artes. Enfim, a minha vida é essa. E agora sou candidata de novo à presidência da Academia Goiana de Letras, depois de amanhã, a eleição. Ok. Maiores informações, assistam o documentário Leda Sema, Fazedor de Poesia, dirigido por Nelson Santos. 2 coisas. Teríamos hoje aqui também, junto com o grupo e tal, a presença da escritora Maria Abadia Silva. Mas por razões pessoais, tá? Infelizmente ela não pôde. Está recebendo um prêmio. Está recebendo um prêmio, exatamente. Recebendo um prêmio. Na Assembleia, né? Então ela não na pôde. Câmara. Na Câmara, exatamente. Então ela não pôde comparecer, mas fica registrado a falta, né, que a Maria Abadia está fazendo, que com certeza iria contribuir muito. Primeira coisa isso. Segunda coisa, o projeto Diálogos Acadêmicos foi de concepção original do presidente Ader Noraes, né? Então faz parte, né, desse projeto que ele tem enfim, de produzir esse diálogo com entre os acadêmicos, tal, e convidar a comunidade e interessados em cultura para participar. Então, estamos todos aqui ajudando a acontecer, como bons confrades que somos. E confreiras. E confreiras, exatamente. Dito isso, né, fechamos o primeiro bloco. Volte em breve. Ótimo, então vamos começar agora o bloco de perguntas, o primeiro bloco de perguntas. E vamos começar com uma polêmica. Se ele fizer a pergunta difícil, a gente pede aí para a plateia, para os universitários nos ajudarem. Exatamente, os universitários. Ou então para os espíritos que cercam, né, a casa e tudo mais. Tem muitos livros lá em cima. Isso. Bom, polêmica. Uma das polêmicas que existe na literatura, na discussão de literatura, tanto em nível acadêmico quanto na internet, enfim, ensaios, é a questão da literatura feminina. Por que é polêmico? Existe ou não existe? Em qual sentido? Porque algumas pessoas defendem que alguns textos literários têm uma sensibilidade feminina. Não, só mulheres poderiam ter escrito aquilo. Como que você percebe? Não, pela maneira como o texto é urgido e tudo mais. Uma outra vertente diz que, na verdade, só existe literatura apenas, que tanto homens quanto mulheres escrevem da mesma forma, e isso também é perceptível no texto. Então, minha pergunta é, o que vocês defendem ou acreditam, de maneira particular? Que existe essa voz feminina que é reconhecível no texto ou não existe? Começamos agora com a nossa crítica, né? Maria de Fátima Gonçalves Lima. Bem, eu me lembro que essa, não sei se polêmica, mas já modismo na posição acadêmica, começou nos anos 2000. Eu fazia doutorado na época, e quando eu ia para a Unesp, começava algumas teses sobre essa questão da literatura feminina. E claro que, de início, eu era já do contra, até porque nós temos a literatura escrita por mulheres, né, no século XIX,
E até no 18. Mas eu cito Jane Austen, que escrevia sobre aquela concepção, né, aquela experiência dela na sociedade. Escrevia numa visão de mulher, é claro. Historicismos, né? Era literatura, mas era história. E assim passamos por várias outras mulheres, chegando na literatura nossa, de forma exclusiva, a Raquel de Queiroz também teve essa visão, especialmente também, não necessariamente a Lígia Fagundes Telles, não necessariamente, muito menos a Clarice e outras. Porque o que a Clarice, por exemplo, quando ela escreve, é o ser, não é uma experiência feminina. A literatura, ela não tem gênero, que hoje vem muito esse modismo de gênero. Vou pegar a Leda Selma, que é uma poetisa, né? Uma poeta que eu admiro muito aqui em Goiás. Você também, não fique com ciúmes. Eu cito a Leda porque eu escrevo mais sobre a Leda, né? Então, quando a Leda fala de saudade, que já me fez chorar muitas vezes com essas saudades, aquela saudade não é feminina. Aquela saudade é do ser. Quando ela fala de amor, quando ela fala da vida, quando ela fala dos sonhos, do voa, não é de ninguém. Aliás, é minha. Porque a poeta, ela tem mania de escrever para a gente. Ela faz aquele poema que você gostaria de fazer, de ter feito, porque fala de mim e de nós todos. Porque o poeta, o ato literário, o ato poético, principalmente, mas, em geral, a literatura é um ato solitário, mas solidário, porque fala do mundo. Então, é claro que, hoje em dia, nós temos muitas mulheres e que tanto na parte da indianidade, hoje, né, com essa questão da negritude, elas vão ter essa voz de falar da experiência delas, né, que, numa visão sociológica, foi chamado de lugar de fala. Mas literatura não é sociologia, né? Literatura é a arte. E a arte, ela é. Então, ela expressa, criação. Não precisa expressar uma verdade. Mas é claro que elas falam das experiências, das verdades, e fazem depoimento. Alguns críticos, inclusive, até reclamam. Agora, há uma crítica que estava reclamando sobre o autor de Torturado, dizendo que a literatura, porque ele parte de uma visão de experiência, né, inclusive com voz feminina. Mas isso é polêmica, é uma polêmica, porque, na verdade, nós que somos críticos, pelo menos eu não sigo modismo. E, embora eu esteja em tudo quanto é grupo de gênero, de voz feminina, de não sei o que feminino, tem um grupo no Paraná, aqui em Goiás, e me coloco no meio. E me pedem textos sobre mulheres. E eu mando da Leda, da Cecília, de todas as poetisas que eu escrevo, né? Eu mando porque são vozes. Escrevi sobre Denise Emmer, né? Então elas traduzem não apenas essa feminilidade, né, de uma situação de linguagem, mas elas traduzem a mulher que está se destacando cada vez mais. Isso é importante, né? É importante que elas se destacam não apenas, inclusive nas academias, que sempre são misóginas, quase sempre, né? Todas, para variar. Não existe, né? Isso é no Brasil e no mundo, essa visão.
Então, é bom que se destaque as mulheres, que se destaquem com essas literaturas fortes. Se tem uma voz que fala com uma eudade feminina, ótimo, por que não? Até porque o feminino também não é só de mulher, os homens também são femininos, até porque o ser é feito de masculino e feminino. E tem muitos homens que querem, inclusive, ser femininos, e são femininos. Então, é tudo muito polêmico, as contradições, não são os paradoxos do ser, né? Então, e o que eu não, às vezes, eu sou contra, grupos e grupos de gênero. Tanto que eu, nas orientações que eu faço, mestrado, doutorado e pós-doutorado, que eu tenho uns 15 pós-doutorandos, supervisionando uns 15 pós-doutorandos, e eles chegam com o gênero, não, passo para outra pessoa. Esse dia mesmo chegou um rapaz com a questão de gênero, passei para o Donizete, que é um amigo meu, que é extremamente feminino. Ele é feminino que chora. E ele é casado e é macho, eu acho que é, sabe? Mas o homem é feminino. E, aliás, eles são muito mais femininos do que... Lá em casa, por exemplo, quem manda sou eu. Por quê? Porque os homens eles são frágeis. E a gente precisa cuidar deles, sabe? E se a gente não cuidar dos homens, é verdade. A gente perde. Nós perdemos os nossos maridos, os nossos filhos, porque eles são frágeis. São frágeis fisicamente, embora tenha aquela força, né? Mas a mulher que é o esteio da casa, é a luz da casa, é a planta, é tudo, é a alegria, é o grito. Eu sou tão alegre assim, que às vezes eu dá vontade de gritar com uma florzinha, aí eu vou dar o grito e a minha filha falou, mãe, para, deixa isso exagerado. Mas isso é alegria de viver, porque nós... Terminamos? Não, é só para avisar que algumas pessoas, que vão ser o bloco de perguntas. Tá, não, só concluir, sabe? Já concluí. Então, essa alegria, ela talvez seja feminina, né? Então, mas é isso, é uma polêmica que eu só discordo de estancar, né? Essa visão estanque, essa questão, não, eu só trabalho com esse gênero, eu só trabalho com isso que eu não sou muito a favor de tribos. Perfeito, Fátima, muito bom. Reforçando que logo teremos um bloco de perguntas, comentários. Por enquanto, vamos ouvir essas vozes femininas. E Leda, você que foi citada, qual que é a sua visão sobre isso? Pois é. Olha, primeiro que eu não concordo com literatura feminina. Para mim não existe literatura feminina. Para mim existe literatura feita por homens, feita por mulheres, feita por crianças, feita por gays, feita é uma literatura universal, uma literatura nossa aqui, brasileira. Então, acho essa nova literatura inventada, literatura feminina, eu acho que é um fechamento, está fechando, né? Em vez de abrir, ela fecha. E não é incomum nós ouvirmos as próprias escritoras dizerem literatura feminina. Aí eu acho que começa essa voz, às vezes, até preconceito, como no início, não era? Você precisava de usar pseudônimos masculinos, mulher direita não escrevia, não podia ser escritora, e isso aí até pegava nos homens também, porque muitos falavam, fulano, aquilo lá é malandro, ele é poeta, né? A gente era muito comum também. Então, eu acho que... Eu assisti uma palestra com a Marina Colasanti, e ela disse o seguinte, olha, eu escrevo, eu falo da minha casa, eu falo das minhas panelas, eu falo disso, e aí, isso não é também literatura? Isso não é também literatura? Você contar as suas emoções, você contar... o homem não conta, mas alguém tem que contar.
que seja mulher. Mas não significa que eu esteja fechada dentro desse bloco de literatura feminina, né? E eu estava vendo aí, esses dias, um capítulo aí da novela O Mundo Melhor. Não, como é que é? Um negócio mais ou menos assim. E a Nívia Maria faz um papel, uma dona de casa. Mas ela gosta de ler, gosta de escrever e escreve. E aí, é a época da radionovela, né? Todos os textos, os roteiros de homens. E ela resolve que ela... mas podia uma mulher, que ela já estava pensando em si mesma, podia uma mulher escrever uma radionovela. Aí todo mundo, os homens e as mulheres, todos foram contra. Que é isso? Mulher não dá conta de escrever. Ela vai falar de quê? Ela vai falar dos filhos, ela vai falar da comida, ela vai falar disso, e vai falar do amor. Né? Como se amor fosse coisa só de mulher. Né? E então, o que ela faz? Haverá um concurso e ela se coloca como homem, põe um pseudônimo e ganha o concurso. Então, essa crítica eu achei fantástica, esse espaço na novela para isso. Ela ganha o concurso e aí ela fala, e agora? Como é que tinham que entregar o prêmio? Ela dá um nome lá, nem sei qual, para o autor. E aí, como que ela faz? Aí ela fez um teste de voz, para mexer com a voz, pôs um chapéu, pôs uns óculos, pôs bigode, e fez tudo, e foi lá, recebeu o prêmio. E o pessoal gostou demais. Só que um professor lá pelas tantas, ele achou tão bonito, ele disse, mas que coisa bonita, está até aparecendo coisa de mulher. Está até aparecendo coisa de mulher. Então, eu acho que o feminismo mal interpretado no Brasil, ele interferiu muito, porque consideravam as feministas, eu me lembro de ouvir muitos homens dizerem que ela lá é Paraíba, por causa da música, né? Paraíba masculino, mulher masculina, que ela é Paraíba, aquilo lá é mulher-homem. Né? Então, eu acho que aí houve essa salada, essa mistura. Mas eu não vejo por que também os homens não possam, hoje, principalmente hoje, que hoje, na minha época de filho, eu que levantava de madrugada, no outro dia cedo eu ia para a faculdade e depois para a escola. Lembra, Idenô? Lá no fundo, a Idenô eu tive um problema na voz, o Idenô foi lá me substituir, escola normal, o professor Alfredo Nassi. Saía da faculdade, corria para lá, voltava para a faculdade, e à noite meu marido falava, olha, eu vou dormir ali, porque chora muito, você tem que levantar, e amanhã cedo eu tenho que ir para o banco. Eu amanhã cedo tenho que ir para a faculdade e também trabalhar, né? Então, talvez isso, né, modificasse. Hoje, os homens podem falar, fazer uma literatura, fazer um conto, ele masculino, com a voz masculina, a voz feminina, e contar como é que é a vida em casa, que ele toma conta da criança, ele troca a fralda, essa coisa toda. A mulher vai trabalhar e o marido fica. Tem lá um exemplo. O marido está lá tomando conta dos filhos, ela está aqui. E a hora que a Fátima falou que mulher manda, eu não sei, essa palavra manda me incomoda muito, sabe? Mas, sei lá o quê, sei lá, lidera. Mas eu acho que nenhum de vocês aqui tem coragem de levantar o dedo e não dizer que a mulher de vocês manda um pouquinho que vocês... É comum a gente ouvir. Eu tenho que ir embora porque a minha mulher... Claro. Né, tá. Então, não é? Então, eu vejo assim, eu não gosto de voz feminina, literatura feminina. Não, é literatura e cada um fala do que quiser falar, da forma como quiser falar, e não existe gênero específico para que os homens falem sobre isso hoje. Hoje já tem futebol feminino, né? Já tem futebol feminino. Então, hoje já tem caminhoneira. Então, ela pode
fazer literatura, fazer um conto com um tema que supõe-se dos machos e, na verdade, como mulher, ela tem todo o escopo para resolver e para falar disso. É isso. Perfeito. Maria Helena, e você? Eu, aos termos feminino, feminina, feminismo, feminilidade, feminista. E a mulher, então, tenta se questionar e ver a sua posição no mundo. O que ela faz aqui, o que lhe compete. E nós temos, a mulher deixou, inclusive, de ser personagem para ser autora. E nós temos as nossas antecessoras. Temos aquelas mulheres que vieram bem antes, séculos atrás, para abrir o movimento que hoje está aí, eclodindo de todas as formas. Temos a Olympe Gouges, que na época da Revolução Francesa, ela foi guilhotinada por suas ideias que iam contra as ideias de então, que eram as ideias dominantes de opressão à mulher, que o homem é que mandava. Depois nós temos Christine de Pizan, que nasceu em Veneza, na Itália. Aos 4 anos, ela com a família foi para Paris. E ela também era uma mulher voltada para a educação, para a política, mulher de ideias claras. Escreveu A Cidade das Mulheres, que é uma cidade utópica, né? Simbólica. Aqui no Brasil, vemos Nísia Floresta Brasileira Augusta, que inaugurou todo esse movimento voltado para que a mulher se assuma como ser humano no mundo. Ela escreveu, né, aquele tratado, a mulher contra as injustiças dos homens. E escreveu muitos livros, cerca de 16 livros. Temos a Maria Firmina, que era do Maranhão, que escreveu o primeiro romance. Só que eu esqueci o nome do romance. Úrsula. Obrigada. O primeiro romance, Úrsula. Então, nós temos essas mulheres que, chegando até aqui, em Goiás, né, nós deparamos com Leodegária de Jesus, a poetisa negra, que aos 16 anos escreveu... Gira na minha cabeça, vou te contar. Coroa de Lírios. E depois escreveu De Orquídea. Coroa de Lírios. Orquídea. Depois vemos Cora Coralina, aquela mulher conhecida nacionalmente, respeitada, que publicou o primeiro livro aos 76 anos. Eu conheci Cora Coralina quando eu era do GEM. Fomos, certa vez, à cidade de Goiás, fomos conhecer a Cora. Ela nos recebeu muito bem. Nós falamos sobre o nosso grupo e a convidamos para que ela fizesse parte do GEM. Ela falou assim: aceito e eu mereço. É bem Cora. Então, ela era uma pessoa assim, né? Ela era ela. E abriu muitos caminhos. Ela era fora daquele seu tempo, ela era bem adiante.
E, às vezes, quando ia alguém à casa dela, ela mandava doces, que ela era uma doceira, né? Mandava doces para mim. E eu me lembro, quanto a esse quesito sobre literatura feminina ou literatura produzida por mulheres, Nélida Pinhon, que foi a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras, ela dizia que ela era feminista, mas ela não era feminina na literatura, porque a literatura é universal. Não há uma literatura de homens, não há uma literatura de mulheres. A mulher tem suas características, assim como o homem. Então, a mulher pode acrescentar, pode enfatizar em sua obra, em seus livros, romances, poesia, o que ela tem realmente como essência. Ela pode falar sobre todos os temas, porque ela tem condição. O homem, naturalmente, fala também sobre todos os temas, porque ele tem a sua essência. A mulher não escreve para a mulher, o homem não escreve para o homem. Ambos escrevem para todos. A literatura é universal. Sempre nós temos que nos lembrar disso. Então, esse tema é muito abrangente, discutido. Há cerca de uns 15 anos, Eliana Gabriel escreveu o conto feminino em Goiás. Naquela época, não havia discussão em torno de literatura feminina, literatura produzida por mulheres, e ela fez um estudo muito bom sobre várias escritoras goianas. Ela falou sobre Ieda Schmaltz, Aida Félix de Souza, falou também sobre o meu trabalho na literatura. Foi um trabalho muito bom, realizado pela Eliana Gabriel, que depois sumiu. Ela tinha ainda muito a que falar, muito a contribuir, mas simplesmente ela sumiu das rodas literárias. Então, é isso. Não há uma literatura feminina, nem literatura produzida por mulheres, nem literatura masculina, nem literatura produzida por homens. Há literatura. E a literatura é universal. Perfeito. Temos Tudo um bem. consenso. Temos. Fechamos o segundo bloco agora. Ok, vamos começar agora o segundo bloco de perguntas e vamos falar de influências, né? Lembrando um pouco, talvez, da angústia da influência do nosso querido Harold Bloom. Leda, quais autoras, pensando em escritoras nesse caso, te influenciaram e foram diretamente, ou seja, é uma influência que você reconhece que é imediata, ou seja, que não é uma coisa que é muito vaga, não, que é imediata da sua obra? Ieda Schmaltz. Ieda Schmaltz, as primeiras poesias que eu li foram de Ieda Schmaltz. Fiquei encantadíssima com ela e tornou-se uma pessoa, uma referência para mim. E eu já contei isso em palestras, que eu prestava muita atenção na Ieda. E eu ficava em frente ao espelho, lá em casa, adolescente, e pensando assim, bom, eu escutei uma entrevista da Ieda, em que ela diz, perguntam para ela, quando é que você escreve, que você gosta mais de escrever? Ela respondeu, na primavera. Aí eu pensei, nossa, mas que chique esse negócio, né? Quando é que você... Aí eu falei, vou me preparar, ficava em frente ao espelho ensaiando. Como é que você gosta, quando é que você gosta de escrever? Eu não podia falar primavera, porque já era dela. E eu, então, escolhi o verão. Então, eu me
eu falava lá, e aí, como é que você... Não, eu escrevo no verão, sempre, mas mais no verão. Então, e olha a coincidência, eu lancei meu livro, lancei o primeiro livro no dia 14 de março, Dia da Poesia, verão. E a Ieda Schmaltz estava lá, junto com o Gabriel Nascente e tal, ninguém me conhecia. Mas houve era Dia da Poesia e houve, aí no coreto da Praça Universitária, tinha lá aquela, como é que chamava? Era coreto? Não, como é que era o nome? Era, né? Pois é. E eles se reuniram para comemorar lá o Dia da Poesia, mas só na fala. E lá no meu lançamento foi no Teatro Goiânia e tinha queijos e vinhos. Aí eu me lembro do Gabriel chegar lá e falar assim, não tem cerveja, não? Então, o pessoal, não, tem só vinho. Então, e aí eu autografei o livro para a Ieda, autografei o livro e pus verão 1986. Então, ela influenciou tanto em relação à poesia, como essência, a poesia, como também na forma. Eu achava muito chique, muito legal a forma, e muito, muito objetiva, né? Muito positiva, como dizia meu avô. Então, ela foi a primeira referência minha na poesia. Depois dela, eu até vou abrir um parêntese, porque eu dormia toda noite com Vinícius de Moraes. Toda noite eu dormia com ele, ótimo, mas sempre com um copo de uísque, que atrapalhava um pouco. Então, e era minha paixão o Vinícius. Mas aí veio Cecília e realmente eu fiquei com Ieda e Cecília muito, muito, muito tempo. A Clarice também entrou, mas eu levei um susto. Um dia, todo mundo sabe, já é notório, que eu morro de medo daquele inseto que anda pelo chão, que eu não falo nem o nome, e nojento, eu falo o trissílabo nojento. Então, e aí eu fui ler o livro dela e dei de cara com a fulana. Aí larguei o livro dela de lado e falei, que eu não vou mais ler a Clarice, ela é muito porca. Então, mas aí depois eu era adolescente e tal. Então, outra que me influenciou muito, né? Por incrível que pareça, eu gostava, eu digo por incrível que pareça, porque eu estou falando a Leda adolescente, nem era ainda adulta. A Raquel de Queiroz. A Raquel de Queiroz também era... Eu era fãzona dela. Eu sei que eu queria ser um pouco de cada uma. Aí, quando você quer ser um pouco de cada uma, você não é nada, né? Então, você tem que dar um jeito de ser você mesmo, porque senão você está perdido. Então, essas aí me influenciaram bastante. E naquela época eu tinha acesso às brasileiras e eu só fui ver literatura estrangeira, internacional, já com os poetas e não com as poetisas. Então é isso. Perfeito. Eu dormia com o Fernando também. Houve uma época, Fernando Pessoa. Eu achava ele meio complicado, mas dormia com ele também. Meio deprimido. Pois é. Então, nesse caso, você dormia com uma legião, né? Que eram vários, né? Aí você já complicou, né? Porque esses dias uma amiga nossa, prima da Maria Helena, disse que estava numa roda e alguém falou assim, nossa, gente, a fulana separou-se do marido. Também ela costurava para fora. Aí a prima da Maria Helena vira e fala assim, uai, gente, o que tinha isso? Eu também costurei demais para fora. Ela não sabia, ela não conhecia. Ele não conhecia essa máxima aí. Ela falou, né, Maria Helena? Eu também costurei demais, o que tem isso?
Bom, já que essa Maria Helena foi citada, então passamos para você, Maria Helena. Quem são as suas influências imediatas? Antes de falar quais foram as minhas influências, ou quem me influenciou, eu fiz o curso de pedagogia na Universidade Federal de Goiás e fiz também depois o curso de letras vernáculas na PUC, né? Antes era a Universidade Católica de Goiás, e me especializei na PUC em orientação educacional. Então, eu fui professora e orientadora educacional. Comecei a lecionar para meninos de pré até os meninos da universidade. E também, antes, eu trabalhei na rádio universitária por 9 anos. Eu gostei muito de ter trabalhado lá. Fazia o programa Momento Cultural e também era coordenadora cultural da rádio universitária. Entrevistei muita gente boa. Bom, então, sempre voltada para a leitura. A leitura sempre me acompanhou, desde que eu era pequena, desde que eu me entendo por gente. E comecei a ler muito. Por quê? Entrei no grupo de escritores novos, onde se lia muito, para depois a gente comentar o que havia lido, ou às vezes a gente fazia palestra, né, interna para nós mesmos. E Eu estou tão nervosa. eu escrevi um livro Esqueci horrível do Bandeira, que eu de poesia. não achou nada nele. Nunca publiquei Não porque gostava. não tinha, eu sabia Eu que não ele gostava. não tinha mérito nenhum. Até o título dele era horrível. Mosaico 2. Olha que título. O que é isso? O livro está lá engavetado, mas não aproveita nada dele. Aí, certo dia, no GEM, fez-se um concurso interno de poesia para homens e conto para as mulheres. Leda Schmaltz e eu tiramos o primeiro lugar, né, no conto. Meu conto chamava-se Pedro. Esse conto desapareceu dos meus alfarrábios, das minhas pastas, nunca mais localizei. Mas eu lembro a história. E comecei a ler autoras, junto, é claro, com os autores, né? E falei, gente, eu vou escrever contos. Agora, para escrever, eu tenho que ter uma base, eu tenho que saber me posicionar, como escrever, a linguagem, tema, clima, espaço. Então, li muito. Li muitos autores do Nouveau Roman, li Lígia Fagundes Telles, Cecília Meirelles e li Clarice Lispector. Aí, então, eu me apaixonei pela escrita da Clarice Lispector. E o que eu fiz? Eu não quero escrever um conto nos moldes tradicionais. Eu não quero escrever um conto com começo, meio e fim, com espaço delimitado, com descrição de personagens, descrição dos lugares. Eu quero escrever como a Clarice Lispector, que os personagens têm um fundo psicológico gigantesco e nos contos não há aquele começo, meio e fim. Começa-se pelo fim, vai para o meio, vai para o começo. Não quero ficar descrevendo o personagem, ele vai se mostrando à medida que a narrativa se desenrola. E assim comecei a escrever. O primeiro livro
do Olhar e do Querer foi prêmio da Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos, da Prefeitura e da UB. E depois que o livro foi a público, o próprio capista Kleber Gouveia falou para mim: se eu tivesse lido os originais que você me entregou para fazer a capa do seu livro, eu faria outra capa. As pessoas que liam o meu livro, quantas e quantos, chegavam e falavam para mim assim: nossa, eu pensei que por causa do seu jeito meigo, delicado, você fosse escrever de forma diferente. Sua literatura é muito forte. E foi isso mesmo que aconteceu. Quem esperava uma literatura cheia de nuvens, cheia de docinhos, de chuvinha fina, se deparou com uma literatura que eu considero forte. Os meus contos têm, até em muitos deles, certa rudeza. E eu, com a minha essência, com a minha visão de mundo, visão do homem e da mulher, eu fiz a minha literatura para todos, para homens e para mulheres. Perfeito. Fátima, quem te influenciou? Quem que é perceptível? Olha, agora com a história de dormir, acho que eu achei bonito, vou imitar. Só Bem, questão de ordem. A Leda dormiu com mais dois, é que eu tô sabendo. não, eu dormi dormia com mais todos dois, eu os esqueci de falar aqui. autores Não estava clássicos. querendo demorar. Como é que é? É o Drummond e o... Ó, o Bandeira e o Drummond. Agora, Bandeira e o Drummond. Nossa, o João Cabral de Melo Neto, Ficou fora. naquela época eu não dormia com ele, não. Exatamente. Bom, Voltando. como eu era estudante de Direito, mas resolvi fazer letras, porque eu achava bonito trabalhar a questão da semântica. Pensei que pudesse me ajudar nos estudos jurídicos. E, de fato, do curso de letras, eu, embora tivesse estudado, né, a literatura inglesa, e na brasileira, embora já tivesse uma paixão anterior, eu vou dizer por quem, por todos, né, mas o Machado me pegou de vez no curso de letras. Mas esse período eu era professora de cursinho. E como professora de cursinho, eu dormia com todos os clássicos. E sabia de cor todos os principais poemas do Gregório de Matos, Tomás Antônio Gonzaga, Gonçalves Dias, do Barroco ao Modernismo, como o meu livro. Não é? O meu livro é a poesia brasileira do Barroco ao Modernismo, mostra essa poesia, na verdade, são estudos, né? Mas o que eu fazia? Eu trabalhava do cursinho, normalmente vinha um aluno que ele nunca tinha estudado literatura, quase. Né? Então, fazia o SEMI, não é isso? Não era? Lá no Carlos Chagas. E a minha função era encantar. E aí eu trazia o Gregório de uma forma, assim, o show, né? E eu não chamava o Gregório de Gregório, era Greg. Né? E aí eu recitava a Marília de Dirceu todinha ali, fazendo performance, e a pessoa ficava, meu Deus! Né? E trazia o Gonçalves Dias, que eu dizia que era meu parente, e o Alvim, dos poemas clássicos do Alvim, todos de cor. E eles diziam,
professora, você passa a noite toda decorando? Não, é porque eu sou boa de memória. E eu li, às vezes, o texto várias vezes e gravava, não sei o que fazia, pegava na cabeça. E assim, era o José de Alencar. José de Alencar, eu sabia as partes principais dos principais livros de cor. Mesma coisa, Machado de Assis, Dom Casmurro, começa a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse. Exprimir alguns magros capítulos para essa vida é coisa que me distrai da eternidade. Mas esse livro anda devagar, tem certa contração cadavérica. Isso grave, aliás, ínfimo. Mas o maior defeito és tu, leitor. Não tem espécie de envelhecer, tal. Aí eu li, eu pegava o poema. Professora, como é que a senhora sabe? Eu sabia o livro todo. Memórias Pós Brás Cubas, Dom Casmurro, né? Mas há leitores obtusos que nada entendem. Se não se conta tudo e o resto. Vamos ao resto. Então, eu tinha uma capacidade de gravar. E era Machado, e era Olavo Bilac, todos os clássicos de Bilac, todos os clássicos de Augusto dos Anjos, Cruz e Souza. Então, era uma facilidade que eu tinha, né? E, assim, eu resolvi fazer mestrado. Porque eu falei, mas, gente, já que eu sou íntima de todo mundo, fazer mestrado. E no mestrado... Aí eu fui trabalhar a exegese do texto. E eu tive como orientador o melhor crítico literário que já pisou nessas terras goianas, José Fernandes. Foi ele que me ensinou a analisar poema. A forma como eu analiso poema, pode ver a mesma forma até o destarte eu uso, né? Só não falo mormente. Mas aí eu peguei esse jeito, a minha linguagem é erudita, eu trabalho com linguagem mais poética. Mas aí eu tive essa visão. Na exegese, claro que eu, a Raquel de Queiroz, mas amo analisar. Inclusive, de vez em quando eu dou até mini curso, de como ler Lígia Fagundes Telles, porque eu trabalho a questão não só da semântica, mas da semiose, sabe? Pego a semiótica do texto, vou mostrar os óculos, aquela posição né? Então, toda a visão que o texto vai te levando àquilo. E, da mesma forma, a Clarice. A Clarice, eu também ministro curso só sobre Clarice, para mostrar, principalmente nos contos, né, que tem Feliz Aniversário, que agora me esqueço qual o nome da obra, que tem o conjunto de contos do Búfalo e todos esses elementos, fora todos os contos, inclusive GH, mas disso a interpretação não foi minha, foi do Carlos, um professor que era professor da Católica, morava em Minas. Eu achei ótima a interpretação dele. Que o pessoal diz, a GH é barata, porque não está no quarto. Que está no quarto, que ela vai encontrar o ser na linguagem. Na verdade, GH, que eu achei certíssimo, são as letras centrais da máquina de escrever. Sim. Que, aliás, é a mesma coisa do resto do Machado de Assis. Que o resto ele não conta, porque é o ponto, e o ponto é o mistério. É o grande mistério. Literatura é mistério. Né? A arte traz esse mistério do ouriço. Então, mas aí, quando eu fiquei apaixonada, foi com o Guimarães Rosa. Sobre Guimarães, eu até pode dizer que é mentira, mas eu tinha uma ligação muito forte com o Guimarães. Muito forte. Um dia eu estava escrevendo sobre a menina de lá. E as coisas chegavam para mim, a questão do como eles dizem, urubu de me ver, sabe? Da jabuticaba de ver me ver. Então, essas coisas
que eu ia descobrindo na semiose do texto, que aí depois eu via lá na frente que era verdade. E parece que ele estava soprando aquilo. E o menino que estava digitando para mim a análise na época, porque eu pensava muito rápido, e aí eu pagava um rapaz para digitar, ele tinha que acompanhar meu ritmo. E aí ele ficou até com medo, porque na hora que eu estava descobrindo mil coisas, eu falei, olha, menino Guimarães Rosa vai estar aqui. Você acredita que caiu um livro do Guimarães Rosa lá Não estou mentindo, o Rodrigo estava lá para ver. E aí ele falou, professora, eu falei, menino, então eu aprontava mil coisas com esses autores, Guimarães Rosa, o Mário Quintana, fora, evidente, a minha proximidade com João Cabral de Melo Neto, porque, inclusive, é meu tio. Descobri que ele é da família dos Melos, do Ceará, que meu avô é Melo Leitão, e segunda filha do João Cabral, eles são os mesmos Melos. E eu falei, mas eu tenho olho azul, falei para ela, para Inês. Ela falou, tem um monte de olho gaso, galego, ela falou outro nome assim, sabe? Ela falou um nome engraçado assim, da nossa família. Então, essa minha intimidade com o João Cabral, que me levou a falar da água, quando o Antônio Cândido falava do seco, e todo mundo repetia, e eu trouxe a poética da água, que agora todo mundo acha que é óbvio. Então, é esse universo de conviver diuturnamente com os escritores. E é que eu faço até hoje. Eu, como crítica literária, que fiz doutorado, já estou no 3º pós-doutorado, caminhando para um outro 4º, eu gosto de viver, de conviver com a obra de arte. Certo? Então, a minha influência é mais do que influência, é convivência diuturna, madrugadas, a fios. Criei meus filhos. Telefonando para mim, inclusive. Me casei há 42 anos. Tive meus filhos depois de 10 anos, criei os filhos e a minha vida toda foi a literatura, sabe? E eu passei a escrever por causa dos meus filhos, porque eu escrevia por Veste Letras e eles reclamavam, porque só escreve para os outros. Aí eu passei a escrever para eles, fiz o Castelo de Branca de Neve, que eles brincando com eles de coautores. E o Júnior tinha obrigação de ilustrar, e eu explorei o Júnior, né? Ilustrando. E a literatura infanto-juvenil nasceu a partir dos filhos, né? E hoje eu escrevo a literatura, que agora eu estou nessa visão da ecocrítica, com essa visão dessa poética, a poética do imaginário, e eu escrevo para mim. Escrevo para mim, porque como eu trabalho muito na crítica e trabalho muito na gestão, quando eu quero descansar, eu vou escrever, vou fazer literatura. Aí eu relaxo, aí eu sou feliz. É isso. Perfeito. Fechamos esse bloco. Bom, já começamos, então, esse próximo bloco vai ser trazendo os convidados, né? Então, Luiz de Aquino, está escrito, por favor, Luiz, à vontade. Eu volto lá no primeiro bloco, quando a Fátima discorria sobre aquela definição de a mulher que escreve, a mulher que lê, a mulher que cria, não é? E para lembrar uma coisa curiosa, durante todo aquele período que antecede, vamos estabelecer aproximadamente aí um ano de 1950, após guerra, né? Após a Segunda Guerra, em que as coisas começaram a permitir mais liberdades, mais solturas. A motivação para os estudos parece ser dominante nas famílias pelas mães. As mães que, como vocês disseram, exigiam que vocês declamassem poemas, né? Que cantassem para a festinha do colégio, aquela coisa toda.
né? E aquela predisposição para as artes, o bordado, né? O bordado, a costura, o enfeite do bolo, aquela coisa toda. Acredito que esse espírito, inclusive da professorinha, o século XX foi muito marcado pela normalista, né? Quando o curso foi criado lá no começo do século, embora nós tivéssemos as escritoras, por exemplo, aquela escritora cearense que você citou, não, a pioneira a maranhense, Maria Firmina, né? Quer dizer, é século XVIII, né? A primeira mulher que se manifesta no Brasil em produzir texto. Eu tenho uma... Já foi 19? Já foi 19? Eu tenho uma amiga em Ouro Preto, ela é carioca, o marido passou no concurso de promotor e foi para lá e nunca quis sair de lá. E ela lá fez faculdade, fez mestrado, doutorado, e ela descobriu uma poetisa também do século XIX, do tempo do Segundo Império, que acabou ganhando a cobertura do imperador, que ajudou muito em função de um casamento mal sucedido, que ela resolveu quebrar o pau com aquilo, sair do casamento, etc. E havia uma figura que eu não sabia dessa história, que a Igreja Católica tem uma figura para o divórcio. O divórcio católico é penoso, ele pode ser concedido, mas os dois são obrigados a cumprir a castidade após o divórcio. Era um negócio muito complicado. E ela descobriu essa poetisa lá, e ela publicou livros dessa mulher, né? Publicou livros e tal. Quer dizer, a ocorrência das mulheres vem acontecendo. Em 1920, na biografia do Nelson Rodrigues pelo Rui Castro, ele faz referência a Gilda de Almeida, né? Eu vou ler uma pouquinho da Maria. Gilda Lopes. Uma poetisa sensacional e atrevida, né? Já fazia uma poesia erótica que, para 1920, era uma coisa de louco. Eu acredito que fosse também outro efeito de após-guerra, né? Após a Primeira Guerra. Foi. E o marido que foi ser membro. Eu falo isso no meu texto, aquele Apagado. Goiás mais Não tinha expressão para isso. Ela Então, fundou, ela foi uma das fundadoras. parece que é a principal fundadoras. idealizadora, pioneiríssima. Tiraram o nome dela da ata. O prêmio Rosarita, né? Com aquele primeiro romance dela, né? Exato. Dia desse eu ainda fiz referência a Rosarita Fleury, uma escritora goiana que, na década de 1950, ganhou o prêmio da Academia, né? Então, essas ocorrências são fortes. A mulher já tinha uma força incrível. Essa história, como você disse, em casa eu é que mando. Esse é o dominante em quase todas as famílias brasileiras. O homem sai de fortão e tal, mas se ele não olhar para ela concordar, ele não se atreve, né? Aí eu sempre fui assim, eu disse que eu já nasci para ser mandado por mulher, e com uma coisa também, eu achei muito bacana o que vocês três definiram no tocante ao que vem a ser, se existe ou não essa tal de literatura feminina, até porque eu mesmo eu tenho poemas escritos no feminino e contos também, né? Como vocês produzem força de narradores masculinos em seus contos, né? A contística da Helena é uma evidência fabulosa disso, né? Então, só para referendar e saber de você o que você me diz sobre isso, até porque o papel da eterna professorinha normalista do século XX. Olha, bem, eu sou, embora nós três, inclusive, concordamos sobre a questão da literatura feminina, com essa visão que pensa assim, é de mulher, até porque, exatamente, a Maria Helena Schein, a literatura dela é muito forte.
E não tem florzinha, não. Não, né? Mesmo que falem sobre cozinha, que não é o caso, não tenho nenhuma delas, mas é uma força do ser humano, sabe? É um ser humano que sofre, é um ser humano que luta, é um ser humano que vive e que morre, né? Agora, acho, não sou contra, até participo, né, de grupos, embora eu prefiro trabalhar sobre a exegese da obra de arte, nesse sentido que nós estamos falando, não gosto de historicismo, mas para quem prefere a história da literatura, mostrar a história das mulheres que fizeram da literatura, a literatura feita por mulheres, para mostrar essa história, inclusive dessas mulheres fortes como fala o nome dela, a Júlia Lopes, né? Uma mulher guerreira que não teve espaço numa academia misógina, que foi cerceada, né? E todas essas mulheres, a Mary Shelley, né? Que escreveu e pôs o nome do marido dela, que dizia ser filósofo, era filósofo, e um poeta, um filósofo do romantismo, porque era homem. E elas foram abafadas. Então, mas essa literatura feita por mulheres realmente é interessante catalogar, mostrar a força dessas mulheres e mostrar, inclusive, que essas mulheres elas fazem literatura, não necessariamente literatura feminina, nesse sentido feminino que se diz. Como assim? É porque eles dizem vozes femininas. O que são vozes femininas? O que é voz? Seria performance, no sentido de povos um tó? Só se for performance. Mas a performance, se você fala da comida, da cozinha, né? Como a poeta, me lembra aí, que eu gosto dela, que fala muito sobre comida também, Adélia Prado, né? Adélia, ela é um ser humano. Agora, é um ser humano que fala do peixe, fala da cozinha, fala do marido, né? Fala do companheiro, assim como o homem também pode fazer. E hoje em dia, os homens cozinham mais do que as mulheres até. Aliás, é bom lá em casa que cozinha meu marido. E eu vou escrever. Né? Embora ele seja engenheiro, um intelectual, né? Tem uns 10 cursos, só graduação. Meu marido tem umas 10 graduações. É um intelectual, mas tem todos nós somos, tem essas visões de igualdade e a desigualdade, os paradoxos do ser, né? Então, mas foi muito bem. Agora, as nossas mães, elas tiveram essa fortaleza, né? As nossas mães, que eram professores, que fizeram como é que chamava? O normal, né? Fizeram normal. A minha mãe fez normal, fez pedagogia, fez psicopedagogia, né? Também era uma intelectual. E elas levaram, e nós, mães, nós temos esse papel, né, gente? Nós conduzimos os filhos, né? Nós somos as pedagogas da vida dos filhos, criamos os filhos para o mundo e depois ainda ficamos vigiando. Sempre eles são crianças para nós. Não é? Passamos, então, a pergunta para o meu amigo Demir Rambo. Fazendo um retrospecto nisso tudo aí, eu achei ótimo vocês terem chegado num consenso, eu penso também desse jeito, mas importante a gente citar aqui a literatura aqui em Goiás, com a dona Euridice Natal e Silva, Sim. que escreveu o conto Excide, que é a precursora do conto em Goiás, a Mariana Augusta Fleury Curada, a dona Nita também, né? Marieta Teles. A Maria Teles. Então, a Euridice chegou a presidir uma academia de letras em Goiás em 1904.
Sim. mas tinha uma força paterna atrás, machista, que era do pai dela, que fez ela irromper essa academia. E uma academia, apesar que foi uma academia muito curta, mas prevaleceu e ela tinha apenas 14 anos de idade. A Maria Paula também, a família era muito influente quando chegaram do Rio de Janeiro em Goiás, então fizeram todo um rebuliço na cidade, e porque a mulher não tinha voz aqui ainda. Então foi através do Sebastião Augusto Fleury Curado que deu voz a essas mulheres. E outras em Goiás passaram a copiar, o Heitor de Moraes Fleury, que fundou o jornal A Rosa em Goiás, né? E ele era o único homem, o nome do jornal era Rosa, só mulheres que escreviam nesse jornal. Então, essa barreira, né, contou com o apoio do pai dela, isso é muito importante em Goiás. A Leodegar foi o mesmo caso. O jornal A Rosa, até onde eu obtive informações, ele foi criado pelas mulheres, mas tudo indica que a lei, na época, exigia que tinha que ter um homem como responsável, que mulher não podia ser. Então, ele entrou como o ser masculino que legitimava o jornal feminino. É engraçado. Aí, nesse sentido, aí eu gosto quando fala vozes femininas. Porque é o momento em que ela é a performance do Zundó, em que ela adquire força e se mostra. Mas ela se mostra como ser humano. Sabe? Eu sou. Não é? Sem essa questão de mulher, né, homem, diferente. Não, nós somos. Né? Nós criamos, nós produzimos, nós transformamos. Perfeito. Por conta do tempo, temos então a Rodriana e depois a... Sim. Carolina Maria de Jesus, do Sim. quarto despejo. Né? Parece que 1904, sei lá. Sim, Carolina Né? Jesus. Então, assim, eu acho que já foi um grito muito. Até procurei aqui um comentário maior, mas acho que foi um grito de olha, eu estou na favela. Sim. Eu preciso contar o que está acontecendo. E olha que eu estou falando assim como linguista, porque a oralidade é uma riqueza, né? Então, e aí eu me remeto de novo à Fátima, que fala que escrevia para os filhos, e nós estudávamos juntos, ela não só ela fazia o menino escrever. Mãe, eu não sei, então desenho. Desenho. Porque é uma forma de escrita, né? Não sei se ela se lembra. Então, as duas vendo novela, essa novela é cubista, eu fiquei com vergonha de falar, que diabo que é isso, né? Então, assim, eu acho que a mulher tem voz em qualquer situação, em qualquer circunstância social, né? E como a Carolina de Jesus tem muitas outras também, né? Perfeito, muito obrigado, Maria Avelino. Então, por conta do tempo, passamos para a Rodriana, fechamos com a Rodriana e depois passamos para uma última rodada de comentários finais. Então, boa noite a todos e a todas aqui. Concordo plenamente, né, com a querida, lindíssima e, assim, Leda, né, a questão não vamos voltar para as caixinhas, né? Não vamos nos colocar em isso é coisa de mulher, isso é literatura de mulher, coisa ou lugar de mulher. A gente está onde a gente quer estar e pronto. Isso, né? Então, eu concordo, né, plenamente com esse ponto. Entretanto, eu acredito muito e valorizo os movimentos em defesa das causas em prol do feminino, das mulheres, né, que nos dá voz, e essa voz mesmo que grita, que não aceita ser interrompida por um homem no momento em que está ali atuante, e que não precisa, né, dessa proteção masculina para ser eficiente em uma instituição, coisas
desse gênero, né? E valorizo também todos esses movimentos, né, de escritoras mulheres que estão aí em busca de espaço, porque também se a gente colocar de uma forma, vamos dizer assim, padronizada, né, a gente acaba perdendo esse espaço, porque é na luta, é na construção, é na união que a gente consegue vencer as batalhas, as barreiras. E foi assim com o feminismo, né? Se nós estamos aqui nesse momento sendo mulheres do jeito que a gente quer, né? Cis, trans, da forma, né? Mulheres no geral. Se a gente está aqui como a gente quer ser, isso é por causa, né, dos movimentos, do feminismo, de todas que vieram antes de nós, né, e que mostraram para as nossas mães, avós, que é possível, sim, fazer o que a gente quer fazer, porque nem todas tiveram essa oportunidade de viver o que a gente está vivendo aqui. Então, só retomando as mulheres que nos antecedem, né, e se couber uma pergunta, não sei se ainda cabe, eu gostaria que as meninas, né, as mulheres aqui, então, Por conta do tempo, uma. Então, esqueci, desculpa, a Maria de Fátima. Sim, na condição de crítica literária, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre literatura ou literatura de escrevivência, já que Cora Coralina já fazia esse tipo de literatura, né? Escrevivência. É um termo cunhado pela Evaristo. É isso, obrigada, gente. Bem, a Evaristo, né, que é uma intelectual, uma doutora e uma mulher muito sofrida, escreveu sobre a própria experiência, né, e criou o termo escrevivência. A literatura, em geral, já como fala sobre crítica, ela surge, ela se baseia, não sei se a palavra é baseia, em uma visão paradoxal. Ela é de fora para dentro e de dentro para fora. Ou seja, ela tem uma visão centrípeta e centrífuga. Se você... o autor, ele até pode partir de uma possível realidade. No caso dela, a experiência dela. Né? Mas se a literatura for apenas uma visão dessa visão centrífuga, na centrípeta, né? Como é de fora para dentro, até trazendo esse vento, né, só para fora, se falar da realidade, ela deixa de ser literatura, ela passa a ser sociologia ou jornalismo, ciência, porque a literatura ela não é necessariamente a realidade, ela pode partir de uma possível realidade, mas ela também fala de si mesma. A literatura ela é sempre performática. Ela sempre está fazendo uma interrogação, sabe? Sobre a questão, principalmente, da linguagem. É o caso da Clarice, é o caso da Cecília. Embora elas tenham uma experiência, mas não necessariamente só uma escrevivência. Embora hoje as pessoas estão estudando muito a autora e essa questão da negritude, essas experiências, essas lutas, que eu acho correto também pegar aí essa visão, esse ser afro, essa afrodescendência, essas raízes, as raízes indígenas, todas essas, inclusive as mulheres indígenas. Eu estive agora lá no Amazonas, depois fui para o Acre. Enfim, no Amazonas, eu fui em Manaus, depois para o Acre, agora eu estou muito nesse universo aí da Amazônia.
E eu observei que as indígenas, elas são empoderadíssimas. Inclusive, as que eu convivi são todas doutoras. Você acredita? Poderosas e muito, assim. Ótimo. Mas é preciso pensar a arte, certo? Para não cair, às vezes, no texto não literário, certo? Porque agora, então é muito perigoso essa questão de eu estou a escrevivência. Agora, também, por outro lado, não podemos pensar na literatura como a morte do autor, porque sempre tem um pouco do autor na própria literatura. Né? Para você escrever sobre Drummond, né? Você pega um poema assim, há um ramo de flores no sobretudo. Lá não tem nada a ver, mas você tem que ver, tem que estudar uma época que o Drummond morou em Friburgo, que tinha uma namorada que deixou uma flor lá num lugar tal. Então tem sempre uma relação um pouco autobiográfica. Então, nunca se pode escrever uma obra sem pensar no autor. Digamos que seria escrevivência, certo? Mas não necessariamente só a biografia, porque aí seria um estudo autobiográfico. Então, teve essa questão da realidade, parte de uma possível realidade e transforma numa outra realidade. Porque a realidade da obra de arte ela é transcendente. Ela tem uma cor que eu costumo dizer que ela é lilás. Ela está assim, ó, além. Ela sai do mundo material, terreno. É o que eu falo com a João Cabral, que parte, você pega a Morte de Vida Severina, o Rio, o Cão Sem Pluma, ele parte do sertão de Pernambuco, né? Mas vai para outra dimensão, que é a poética das águas, que é a poética da linguagem fluida, que se dilui como um rio. Como uma vez eu escrevi uma orelha do livro da Leda, que eu falo que do conto dela, ela oscila como assim, aquele luzidio do rio, sabe? Que você, assim, né? O banzeiro do rio. Então, a literatura tem isso. Então, ele vai para essa dimensão, que é uma dimensão transcendental. Então, sempre temos que ver... se eu estou numa banca e a pessoa fica só com escrevivência, eu vou sugerir que ela trabalhe a arte da autora. Sabe? Perfeito, respondido. E o nosso último bloco, na verdade, é o encerramento, né? Então, cada uma vai ter esse momento para fazer suas considerações finais. E eu começo com Leda Selma. Começo terminando, né? Começa terminando. A minha mensagem, o que eu quero deixar é o seguinte: é preciso que realmente, se a gente quer ocupar o espaço, nós temos que ir atrás dele, nós não podemos ficar esperando que venham nos oferecer. E eu me lembro, a Leodegária, ela participou de um lançamento de livro onde estavam 10 homens. E ela foi e levou o livro dela e publicou junto com os 10 homens, naquela época em que mulher não podia, ela mesma já havia sido prejudicada no curso de admissão, passou, era mulher e negra, foi para a gaveta, e o pai dela que batalhou, lutou para que saísse de lá, né? Então, a gente fala das academias, mas quantas vezes as mulheres aparecem para se candidatar? É só de homem? Nós tivemos agora 4 vagas, só homens se candidataram. Aí nós nem podemos pôr culpa nos homens, não é? Porque nós precisamos de perder o medo, Todas as que perdem o medo e enfrentam as coisas, conseguem. Falou-se na Rosarita, ela ganhou o prêmio, Júlia Lopes. A Júlia Lopes foi uma injustiçada, porque ela foi uma
das fundadoras. Constava em ata e tiraram da ata o nome dela e deram uma cadeira para o marido, para uma forma de agradá-la. Ela tinha que se sentir agradada com esse presente. Aí, é o que eu vou falar. Aí, a Rosarita ganha o prêmio e tenta entrar para a Academia Goiana de Letras, quando nem a brasileira, nada tinha. E aí, ela acha assim, eu ganhei um prêmio desse tamanho, da Academia Brasileira, então eu posso entrar. Sequer fazer a inscrição, foi permitido a ela. Aí, o pai dela incentivou, por que você não chama, então, umas amigas, essas amigas suas aí, e fundam uma academia feminina, não é? Então, eu acho assim, todas aquelas que realmente enfrentam, você consegue, não é? Você consegue tudo isso. Hoje nós temos, aí, igual você já citou, uma mulher que foi presidente da Academia Brasileira, que até lá para trás, uma coisa absurda. E sobre a Eurídice, a Moema contou o seguinte, que lá eles mais preocupavam com a política do que com a literatura. Né? Os homens, que eram os homens, eles se reuniram lá na casa do pai de Eurídice, ela tinha 19 anos. E aí, estavam lá servindo um cafezinho, quando ela chegou e disseram, ela é muito bonita. Que moça bonita, sua filha e tal. Aí vamos fundar uma academia e vamos, quer dizer, como bem disse o Odemir, foi mais por causa do pai, né, que era um... Então, vamos colocá-la como presidente dessa academia. E foi só isso, mais nada, ela não participou de nada. Foram poucas as reuniões, ela não participou de nenhuma. E também durou pouco tempo. E é uma coisa que nós temos que pensar, os historiadores, já falei para eles, de fazer essa ligação, que a Academia Goiana de Letras é semente, fruto da Academia de Letras de Goiás. Não é. Lá foi em 1904, acabou lá. A academia durou pouco tempo, teve 2 reuniões, acabou lá, ninguém mais falou. A Eurídice, lá, quantos anos depois, é que ela teve o Colemar, porque ela era até solteira, né? Então, só tem o nome, que era o pai dela, que foi um dos fundadores, que, aliás, a gente hoje fala certo, porque sempre se falava Colemar, o fundador. Aí esse aqui um dia fez um discurso e falou um dos fundadores. E a gente foi pensar que realmente ele é o idealizador, mas fundador foram 7, né? Então ele é um dos fundadores. A Moema não aceitava, mas, claro, era o pai dela. Então, é isso que eu acho. Eu acho que não adianta a gente ficar falando, mulher não entra nisso, mulher não faz isso, mulher... Se tentar, e qual que é o problema? Tentar e não conseguir. Depois tenta de novo, né? Então, a minha mensagem é essa, para que as mulheres, elas não queiram ultrapassar os homens, senão nós vamos entrar num machismo às avessas. Eu acho que assim, há espaço para todo mundo. Se o espaço é pouco, vamos concorrer. Quem for melhor, seja homem ou mulher, não é? Então, quando se fala que quer mulher na academia, eu digo, se tiver uma mulher ótima, excelente escritora, e um homem ótimo, excelente escritor, eu vou votar na mulher. Se for uma mulher mais ou menos e tal, não é lá grande coisa, e um homem, bom candidato, eu voto nele. Então, eu acho que não tem esse tipo de disputa. Tem que a mulher buscar o espaço, lutar por ele, porque, infelizmente, é isso que nós temos que fazer ainda. É muito mais fácil para o homem, tanto que quando uma mulher entra, agora a negra, vira assunto lá, mais de uma vez, lá do jornal da Globo, não é? Então, é isso. É a minha mensagem. Ter coragem, não é? E ser parceiro, homem e mulher, serem parceiros. Eles têm que ser parceiros, um ajudar o outro, não é? E não querer ser mais do que o outro. Mas isso é uma cultura que nós ainda temos que
lapidar bem e trabalhar mais. Vamos. Hã? Isso. Ah, tá, exatamente. Ok. Fátima, suas últimas palavras agora. Olha, eu Considerações faço finais. minhas palavras da Leda. Achei certo, concordo. Acho que precisamos buscar o nosso espaço. Assim que no trabalho, não é assim que fazemos no trabalho? Nós buscamos fazer o melhor, né? Buscamos nosso espaço e não ter medo. Porque se você no trabalho tem medo ou não faz o melhor, então é preciso sempre fazer o melhor que pode. Como diz na arte, a arte vem do grego arete, que quer dizer fazer o melhor que pode. Então procuramos sempre fazer o melhor que pode, buscar nosso espaço e acreditar em nós mesmos. Porque nós podemos tudo. Isso não independe também do gênero, né, gente? Isso eu falo para os meus filhos, tanto as meninas como o Everaldo Júnior. Eu falei, vocês podem o mundo. Ah, não, vocês podem o mundo. Tudo que vocês quiserem, vocês vão conseguir. Tá? Então, e acreditar na gente. Força, com determinação, com alegria, porque é importante essa alegria de viver, e seguir em frente. Né? É isso. Perfeito, ótimo. Maria Helena, últimas considerações. Leda falou muito bem sobre essa importância da mulher na literatura e a mulher ocupando os seus espaços, seja onde for. E lembro-me agora, lembrando-me do Ademir Luiz, da voz feminina no escritor. Então, em Ulisses, de James Joyce, né, a personagem Molly Bloom, que ela é de tal maneira vivenciada, sentida por James Joyce, que ele fala um monólogo interior, um solilóquio, de uma maneira feminina, de uma maneira, assim, delicada, porque a mulher também tem delicadeza. A mulher é forte, mas ela é também delicada. Assim como o homem, ele é forte, mas ele é também delicado. Então, só um pedacinho aqui que eu escrevi, que eu vou ler a título de exemplo. Quer ver? Como é que ele escreveu esse... Achei. Só um pedacinho. Ele diz assim, como se fosse a Molly Bloom. Eu adoro flor, eu ia adorar entupir a casa de rosa. Deus do céu, não tem nada igual à natureza, as montanhas virgens, e aí o mar e as ondas quebrando, e aí o interior lindo, com os campos de aveia e de trigo, e tudo quanto é coisa, e aquele gado bonito, tudo andando de um lado para o outro. Porque no monólogo interior, né, no fluxo de consciência, não há pontuação. Não há uma vírgula, não há um ponto final, uma exclamação, nada. E essa voz feminina está também em outros escritores, né? Machado de Assis, com a sua Capitu, José de Alencar, que eu devorei toda a obra de José de Alencar,
parente da Leda. Leda Selma de Alencar. Então, a Lucila, Moreninha não. Lucila, Diva, Senhora e tantos outros títulos. Ele entendia a alma feminina. Guimarães Rosa, que demonstração de reconhecimento, de sentimento, né, pela alma feminina. No livro Grande Sertão Veredas, de Adorim. Que coisa fantástica. Aliás, Guimarães Rosa sempre me faz lembrar o seguinte: quando ele era convidado a se inscrever na Academia Brasileira de Letras, ele nunca queria. Sempre adiava, porque ele tinha medo de que alguma coisa ali acontecesse depois que ele entrasse para a Academia Brasileira de Letras. E aconteceu mesmo. Aconteceu. Logo após, né, ele morreu. 3 dias depois. 3 anos depois ele morreu. Não, 3 dias. 3 dias depois ele morreu. Ele era saudável, novo, acho que 59 anos de idade. Ainda bem que nós escapamos, né? Então é isso, gente. Eu agradeço ao Ademir Luiz, ele sempre pronto, né, a essas atividades literárias. A Idenor Aires, né, que também tem essa lembrança desses diálogos aqui na Casa de Cultura de Altamiro de Moura Pacheco. E vocês todos que estão aqui, né, que nos viram, nos assistiram, e nós também os vimos e os assistimos. Obrigada. Tá. Arremate? Essa pergunta sobre Ulisses, de James Joyce, ele até colocou, eu falei não, porque senão eu ia falar muito, mas ela preferiu, aí, ficou só preferiu responder, mas só para arremate. Quer seja o James Joyce, né, com essa personagem, solilóquio, na sua modernidade, na verdade, experimentalismo, né, toda essa visão, essa reflexão sobre o ser, sobre o não ser do homem. E Jadilinka Machado de Assis, algumas vezes, com as suas mulheres, e outros, e o Guimarães Rosa, com a sua sensibilidade e feminilidade. E quando você falava, você lia o James Joyce aí, você sabe, essa descrição dessa feminilidade dessa mulher é exatamente a feminilidade do meu amigo, o Antônio Donizete. Parece ele todinho, e ele é, né, embora sendo masculino, ele tem toda essa feminilidade, assim como Guimarães Rosa. Mas, de qualquer forma, literatura é ficção, e pronto. Não é realidade. Né? Ok. E antes de fazermos o arremate definitivo, lembro que este foi o 2º episódio de Diálogos Acadêmicos da temporada. Semana que vem vamos ter a 3ª mesa, dia 18 de novembro, às 19 horas, novamente aqui na Casa Altamiro, Casa de Cultura, Doutor Altamiro de Moura Pacheco, que é o nome oficial do espaço. Teremos uma discussão sobre a arte de escrever biografias, com 2 grandes biógrafos, né? O Ademir Ramu, aqui presente, doutor Ademir Ramu, e o Birajara Gali. Confrade Ademir Ramu. Confrade Ademir Ramu. E o Birajara Gali, que tem uma experiência ampla nessa questão de biografias, né, em diversos sentidos, né? Então vamos tentar descobrir como que é a pesquisa, como que é o aspecto literário e tal. Será realmente muito interessante. E agora, para de fato fecharmos, uma mulher lendo outra mulher. Então, voz sobre voz. Falamos tanto nas escritoras de fora, e isso aqui é um trabalho que eu havia feito, só um pedacinho dele que eu trouxe para encaixar num momento aí que não chegou. Aí eu pedi para coisinha,
Bem-vinda à vida. Então, eu digo que a busca pela renovação dos moldes estéticos e padrões ideológicos atrelou o ativismo feminista à literatura, robustecendo e respaldando as reivindicações das mulheres. Cito Raquel de Queiroz, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Teles e Marina Colasanti, e uma goiana, Maria Helena Cheim, contista e poetisa, em seu premiado livro Joana e os Três Pecados, cujo conto, que deu título à obra, tornou-se um curta-metragem, deixa à mostra no conto Estratégias a sutileza da desigualdade que metaforiza a violência de gênero. Aspas, pedaço do conto. Estou cansada de pratos, talheres, roupa suja no cesto, brigas do menino e da menina, empregada que entra hoje e sai hoje mesmo. Chega outra, pede dinheiro adiantado, prestação do carro, o vestido que preciso comprar. Meu Deus, é hora de chegar ao trabalho, selos, telegramas, caixa postal, cartas, pacotes. Quando sair daqui, tenho que comprar fósforo e escova de dentes. Os ônibus cada vez mais cheios e sonolentos. Moço, chega para lá, assim não dá. Jesus, esqueci de tomar o anticoncepcional ontem. Ao chegar em casa, vou tomar 2 de uma vez. Obrigado e até a próxima semana.